Bom, olá para todo mundo que está acompanhando a gente, muito bem-vindos a mais uma análise profunda aqui no canal. Hoje é quarta-feira, 18 de março de 2026. Eu sou o Jonas. Oi, Joanas! Olá, pessoal! Eu sou a Monique e é um prazer estar aqui de novo para a gente destrinchar esses dados. E é isso aí, Monique. E antes da gente mergulhar no tema principal, que é o nosso episódio intitulado Balança Comercial Sem Mistério, eu preciso dar aquele recado importantíssimo para nossa audiência. Ah, com certeza! Pode mandar. Quem ainda não acompanha o nosso trabalho, corre lá. Canal Macroeconomia, que traz compilação de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. Tem muito conteúdo bacana rolando por lá, então se inscrevam. Vale muito a pena, a gente sempre traz essas discussões de ponta. Bom, mas vamos ao que interessa, né? Geralmente, quando a gente olha para o faturamento bruto de uma empresa e vê aqueles números estratosféricos, batendo recordes históricos, a reação instintiva é comemorar. Sim, a presunção imediata de que a saúde financeira daquela operação tá, absolutamente impecável. Exato. Só que pensa comigo, se a gente ignorar completamente os custos de produção, o nível de endividamento e principalmente a margem de lucro real que sobra no final do mês, essa celebração pode ser uma armadilha enorme. Com certeza, Jonas. O faturamento alto muitas vezes esconde as fraturas, sabe? E o que é mais fascinante é notar como essa mesma ilusão de ótica acontece em escala macroeconômica. Tem uma tendência global de olhar só para a superfície dos números e simplesmente ignorar as engrenagens silenciosas que movem a máquina por dentro. E é exatamente por isso que a gente está aqui hoje, né? O nosso objetivo nesse programa é desmistificar um dos conceitos mais citados e paradoxalmente menos compreendidos da economia. A famosa balança comercial. Ela mesma. A nossa missão é provar que ela está muito longe de ser um mero placar de quem vendeu mais e quem comprou menos. Para fazer isso, a gente baseou a análise de hoje em um relatório técnico expositivo de nível doutoral gigantesco. Sim, um levantamento massivo. Ele cruza dados de 1990 até o final de 2025. Dados do FMI, do Banco Mundial, da OCDE e do nosso IBGE aqui. E a ideia é mostrar as 4 camadas da balança comercial: a contábil, a macroeconômica, a estrutural e a geopolítica. Mas, Jonas, antes da gente avançar, eu preciso estabelecer uma regra de imparcialidade muito clara para nossa análise de hoje, tá? Isso é fundamental. Manda bala. Todo esse material que a gente vai destrinchar lida com tensões geopolíticas gigantescas, envolvendo ali Estados Unidos, China, Rússia, além de questões ambientais muito sensíveis. Assuntos que dão o que falar, né? Exatamente. Então, a nossa lente aqui vai ser estritamente analítica e focada nos dados fornecidos nesse relatório. A gente não vai adotar nenhum viés ideológico, nem tomar partido nessas disputas, tá bom? Perfeito, Monique. O foco é puramente econômico. Então, vamos começar desconstruindo a camada mais superficial de todas, que é a contabilidade. A ilusão contábil. Isso. Quando os jornais anunciam que um país teve um déficit ou um superávit comercial gigante, a narrativa é sempre tratar isso como vitória ou derrota, quase como um campeonato de futebol, né? Mas os dados do FMI mostram uma identidade matemática que quebra totalmente essa narrativa. Tem aquela fórmula clássica, né, de que o saldo em conta corrente é basicamente o reflexo da diferença entre a poupança nacional e o investimento doméstico. Eu lembro de ter visto isso. Mas, como essa matemática funciona na prática para o pessoal entender? O mecanismo é bem lógico, mas a gente quase não vê ninguém explicando. Pensa numa economia isolada. Se um país quer construir novas pontes, fábricas, rodovias, ou seja, ele quer investir, ele precisa de dinheiro guardado para financiar isso. Certo. E esse dinheiro vem da poupança das famílias, das empresas e do próprio governo, né? Exato, Jonas. Agora, imagina que o país quer investir intensamente. Só que a sociedade consome quase tudo que produz. Ninguém poupa o suficiente. De onde vem o recurso para construir aquela ponte? Ele tem que vir de fora. Bingo! O país pega emprestada a poupança estrangeira e no mundo físico, esse empréstimo de recursos se manifesta através da importação de mais bens e serviços do que se exporta. Nossa, então déficit comercial não é necessariamente um sinal de fraqueza nas vendas. Não mesmo.
Muitas vezes é só o sintoma matemático de uma nação que está investindo mais do que consegue poupar internamente. Caramba, isso muda tudo. Quer dizer que se um país tentar fechar a economia à força, sei lá, botando tarifa para importar menos, isso não resolve a raiz do problema se a poupança interna continuar baixa. Perfeito. Você só altera o fluxo, mas não a estrutura. E, Monique, quando a gente olha para o que realmente cruza as fronteiras, eu vi nos dados da OCDE um conceito chamado comércio em valor agregado, o tal do TIVA. Isso destruiu a minha percepção sobre exportação. Ah, o TIVA é sensacional. Trading Value Added. Ele é basicamente o raio-x da globalização moderna, Jonas. Como assim? É que a contabilidade tradicional registra o valor cheio do produto no momento em que ele cruza a alfândega. Isso gera uma distorção enorme nas cadeias globais de suprimento. Eu vou dar o exemplo que me ajudou a entender isso, que é o do smartphone. Por favor. Imagina que um celular de última geração é exportado pela China por um valor bruto de $200. No papel oficial, no faturamento, entra um superávit de $200 para a conta chinesa, né? Isso, essa é a vitrine. Mas aí você vai destrinchar a montagem. O design e o software vieram dos Estados Unidos, as telas de alta resolução da Coreia do Sul e os chips avançadíssimos de Taiwan. Exatamente. E aí, qual foi o valor que a China realmente adicionou ali? Pois é, basicamente só a montagem física e uns componentes básicos. O relatório diz que isso dá uns $30. Ou seja, a verdadeira riqueza, a margem de lucro pesada de $170, não ficou no país que exportou o produto físico. Retornou para os países que detêm a tecnologia e a propriedade intelectual. Olha que loucura. Isso significa que as disputas comerciais baseadas só no saldo bruto são meio que uma briga no escuro, né? Totalmente. Quando você ajusta a balança global por esse critério de valor agregado, esses déficits gigantescos encolhem drasticamente. O mapa do poder real é de quem detém o cérebro da operação, não de quem embala a caixa. E, além dessa superestimação da riqueza, eu fiquei chocado com uma rúbrica no balanço de pagamentos chamada erros e omissões. Ah, essa é clássica. Não me faz parecer que um contador perdeu umas notas fiscais na gaveta, mas a gente está falando de bilhões de dólares sumindo, né? Como isso acontece? Então, essa rubrica de erros e omissões é um dos indicadores mais fascinantes para medir a estabilidade, principalmente em economias emergentes. Quando um país exporta, os dólares deveriam entrar e ficar registrados no sistema. E com investimento estrangeiro é a mesma coisa. Isso. Só que, em momentos de instabilidade política ou incerteza macroeconômica, a matemática simplesmente não fecha. Ocorre uma fuga de capitais não contabilizada. O dinheiro foge por debaixo dos panos. Basicamente, empresas e indivíduos com medo mandam dinheiro para fora por canais informais. Eles subfaturam exportações ou superfaturam importações para deixar o dólar lá fora, seguro. Nossa, e os dados do relatório mostram buracos expressivos na economia brasileira em momentos bem específicos, né? Em 99, na desvalorização do câmbio. Em 2002, com a incerteza eleitoral. E mais recentemente, entre 2015 e 2016, no auge daquela crise política e econômica. Os erros e omissões do Brasil explodiram para o vermelho. É o dinheiro saindo silenciosamente pela porta dos fundos, enquanto o governo tenta acalmar o mercado na vitrine. Exatamente. É a economia real reagindo pelo medo, muito mais rápido que qualquer indicador oficial de inflação ou desemprego. Bom, e já que a gente tocou no Brasil, eu acho que esse é o gancho perfeito para a gente entrar no nosso segundo segmento, o paradoxo brasileiro. Onde as coisas começam a ficar complexas de verdade. Porque se o faturamento bruto é ilusório e o valor real é o que importa, o caso do Brasil de 90 para cá não faz sentido à primeira vista. De um lado, a gente tem superávites comerciais estelares, $90 bilhões de saldo positivo em 2024. É muito dinheiro entrando, sem dúvida. Muito. Mas, por outro lado, tem um esvaziamento silencioso da nossa estrutura. Os dados do IBGE e do Banco Mundial mostram uma desindustrialização bizarra. Pois é, Jonas. Lá em 2004, a indústria de transformação era mais ou menos 16% do PIB do Brasil. Quando a gente chega na década de 2020, isso despenca para casa dos 10%. E o Índice de Complexidade Econômica, o SEI, também desabou, né? Caiu para um patamar negativo de menos 0,04.
O Brasil ficou atrás de países como Turquia e Paquistão nesse quesito. Mas, Monique, como é que a gente chega nesse ponto? Como que um volume tão absurdo de dinheiro de commodities entrando no país acaba asfixiando a nossa própria indústria? É o que a literatura chama de doença holandesa, Jonas, ou Dutch disease. É um mecanismo perverso que a gente viu operando em tempo real nos anos 2000. Explica melhor essa mecânica, porque o nome é curioso. A doença holandesa é tipo um ciclo de autocanibalização cambial. Quando rola um boom global no preço de commodities, tipo soja, minério, petróleo. Entra aquele tsunami de dólares no país. Exato. Com muito dólar sobrando, a moeda americana fica barata em relação à nossa moeda. Ou seja, a nossa taxa de câmbio se valoriza artificialmente. Ah, e aí a armadilha se fecha. De repente, aquela fábrica de calçados lá no interior, ou a empresa de autopeças, descobre que o produto dela ficou caro demais para os gringos comprarem. Isso mesmo. Ela perde a competitividade lá fora. E para piorar, com o dólar barato, o mercado interno é inundado por produtos importados da Ásia, da Europa, a preços que a indústria local não consegue cobrir. A indústria sofre um aperto dos dois lados, então. Perde lá fora e perde aqui dentro. Perfeito. O setor primário simplesmente engole a indústria. O relatório até faz um exercício contrafactual muito interessante sobre isso. Aquele sobre a década de 80. Esse mesmo. Se o Brasil tivesse mantido a mesma proporção de bens manufaturados na pauta de exportação que a gente tinha em 1980... E era de quase 60%, né? Isso. Se a gente tivesse mantido isso, o nosso superávit recente seria entre 15% e 20% maior em termos nominais. E a gente seria muito menos vulnerável a choques de preços lá fora. Só que aí, Monique, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Fica à vontade. Vamos lá. Tem um argumento muito forte contra essa visão industrialista. O nosso agronegócio hoje usa satélite, biotecnologia de ponta. A mineração é super avançada. Focar no que a gente já é naturalmente excelente não é só seguir a lógica das vantagens comparativas. É um ótimo ponto. Pois é, por que a desindustrialização seria obrigatoriamente um problema se os superávites estão batendo recordes? A gente não é o melhor do mundo em fornecer matéria-prima? A gente é. Mas o que torna essa dependência primária um problema grave é explicado pela lei de Thirlwell e por uma coisinha chamada elasticidade renda. Lá vem os termos técnicos. Traduz isso pra gente. Claro. A armadilha não está na tecnologia que a gente usa no campo, que é de ponta. A armadilha está em como o mundo consome o que a gente vende. Produtos de alta tecnologia, como smartphones ou maquinário de precisão, têm uma alta elasticidade renda. Tá, e o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que quando a renda média de uma família lá na Ásia dobra, o consumo por esses bens de tecnologia cresce desproporcionalmente. Eles compram outro carro, trocam de celular, assinam mais serviços. Entendi. A pessoa fica mais rica e gasta muito mais com tecnologia. Mas o mesmo não se aplica à comida, né? Exatamente, Jonas. O estômago humano tem um limite. As commodities têm baixa elasticidade de renda. Se o salário de alguém triplicar, a pessoa não vai passar a comer 3 vezes mais carne ou consumir o triplo de soja. Ah, faz total sentido. Tem um limite biológico. Portanto, depender só disso impõe um teto invisível para o nosso crescimento a longo prazo. A gente amarra a nossa economia num vagão que cresce num ritmo bem mais lento. E aí, se a safra for recorde no mundo todo e o preço da soja despencar? O nosso PIB afunda junto, porque não tem uma indústria de alta tecnologia para segurar a barra e compensar a perda. É uma vulnerabilidade estrutural brutal. E isso nos leva à próxima etapa do nosso mergulho. Como é que a gente captura mais valor, então? Além do relatório, eu vi uma imagem mental muito legal sobre as cadeias globais, que é a tal da curva sorriso, ou Smile Curve. A curva sorriso é brilhante para ilustrar isso. Pensa numa letra U. Nas duas pontas altas do U, que é o topo do sorriso, estão as atividades que dão mais dinheiro e exigem mais conhecimento. Isso. Na ponta esquerda você tem a pesquisa, o desenvolvimento e o design. Na ponta direita, lá no alto também, você tem a logística, o marketing e a gestão da marca. E lá embaixo, no fundo do posto da curva, está a fabricação bruta e a montagem física.
Aquele caso da Apple que a gente comentou se encaixa perfeitamente aqui, né? Sim, o design na Califórnia lucra horrores, o marketing global fica com outra bolada e as fábricas de montagem na Ásia operam com margens de centavos. E a posição do Brasil nessa curva sorriso é triste, né? A gente está preso no fundo desse sorriso, ou na extração primária ou na montagem de baixa tecnologia. Com uma grande exceção que os dados mostram bem, a Embraer. Ah, verdade. A Embraer está no topo da curva. Exato, ela atua no extremo superior com engenharia própria e design de aeronaves. Mas, no geral, Jonas, o país vende suor e terra e compra cérebros e marcas. Que frase dura, mas é real. E estar preso no fundo dessa curva gera umas vulnerabilidades bizarras, tipo o que o relatório chama de pecado original, né? O pecado original é um pesadelo macroeconômico. Basicamente, a incapacidade histórica que países emergentes têm de pegar dinheiro emprestado na própria moeda. O investidor gringo não confia no real. Então as empresas aqui têm que se endividar em dólar. Isso. E isso gera o chamado descasamento cambial. Imagina uma empresa brasileira enorme que exporta celulose. Ela pega uma dívida em dólar para construir uma fábrica nova. E aí, de repente, o real se desvaloriza muito frente ao dólar. Num primeiro momento, você pensa, que ótima, a celulose dela vai ficar mais competitiva lá fora. Mas a dívida dela, que estava em dólar, acabou de explodir de tamanho quando convertida para real. Exatamente. Os custos financeiros engolem qualquer benefício da exportação. Tá, mas aí me surge uma dúvida óbvia. Se todo mundo sabe que o dinheiro real está nas pontas da curva sorriso, por que os países não simplesmente decidem migrar para lá? Faz um plano e vai? Porque subir essa curva exige capital estrutural, Jonas. E isso não se cria por decreto. O relatório lista 4 barreiras gigantescas para esse upgrade. Quais são? A primeira e pior é o déficit educacional. O nosso desempenho baixo, crônico no PISA, mostra que a gente não está formando engenheiros e cientistas no volume necessário para inovar. Sem cérebro, não tem patente. Faz sentido. Qual a segunda? O famoso custo Brasil. O ambiente de negócios é oneroso, a logística é ruim, a burocracia drena recursos que poderiam ir para a inovação. E a terceira barreira? É o abismo em pesquisa e desenvolvimento. A média da OCDE investe uns 2,5% do PIB em P&D. O Brasil está estagnado em 1,2%. Metade do esforço, né? E a última? A última é que a gente foca em exportar para mercados que não exigem muito refinamento tecnológico. Não tem uma pressão competitiva para as nossas empresas evoluírem, sabe? Elas se acomodam. Nossa, então já era difícil na época da globalização tradicional. Mas, pelo que a gente viu na quarta parte do relatório, o jogo virou completamente agora. A geopolítica entrou em campo. O tabuleiro mudou. A eficiência de custos não é mais a única coisa que importa. Pois é, a gente entrou na era do friendshoring. Com as tensões envolvendo a Rússia e a guerra comercial EU e China, as potências estão mudando as fábricas para os países amigos. Exato. Commodities viraram instrumentos de poder. O lítio, o nióbio e até os alimentos. A gente viu isso com a crise dos fertilizantes da Rússia. Quem fecha a torneira de insumos consegue paralisar um país inteiro do outro lado do mundo. E, além das sanções e do friendshoring, tem um peso novo absurdo que é o fator ESG, a balança comercial verde. Esse ponto é crucial, Jonas. A Europa inaugurou isso com o CBAM, que é a taxação de carbono nas fronteiras. É como se o produto sofresse uma verificação de antecedentes antes de cruzar a alfândega, né? Não basta ser barato, tem que provar de onde veio a energia e como o solo foi tratado. Exatamente. E aí o Brasil vive uma dualidade extrema. De um lado, a gente tem uma vantagem competitiva incrível, porque cerca de 85% da nossa matriz elétrica é renovável. A nossa energia é limpa, então o produto sai limpo. Mas o outro lado, essa vantagem é apagada pelo carbono indireto ligado ao desmatamento, o chamado uso da terra. A pressão sobre isso lá fora é intensa. O relatório até cita que, na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, o Brasil ganhou entre 5 e 8 bilhões de dólares a mais exportando soja a curto prazo. Um lucro tático, né? Isso. Mas o risco estratégico é gigante. Se a gente não resolver a equação do desmatamento e mantiver uma neutralidade ambígua nessas brigas globais, a gente pode ser marginalizado. Pode ser banido das cadeias de mais alto valor
e virar só um fornecedor de subsistência no longo prazo. Pois é, Monique. Isso resume bem a síntese do nosso programa. A balança comercial é, ao mesmo tempo, causa, consequência e sintoma das escolhas estruturais do país. E isso afeta a geração de empregos, a inflação e a vida de todo mundo, diariamente. Afeta o preço do pão e o salário que a gente ganha, né? Com certeza. E para fechar com um pensamento bem provocativo do relatório, tem a tal da regra de Hartwig. Nossa, essa regra é um soco no estômago para quem pensa só no curto prazo. Explica pra gente. A regra de Hartwig diz que quando você exporta agressivamente recursos naturais que são finitos ou esgota a fronteira agrícola, você não está gerando lucro real se não reinvestir isso integralmente. Reinvestir em quê, exatamente? Em capital humano, em tecnologia, em educação. Se a gente não faz isso, a gente está apenas liquidando o patrimônio das gerações futuras para fingir que tem um superávit hoje. Caramba. Então a verdadeira balança que está em déficit é a balança intergeracional. Exatamente. É algo pesado para a gente refletir. Muito pesado, mas necessário. Bom, chegamos ao fim da nossa análise e, como de costume, eu preciso reforçar o nosso disclaimer padrão, que é imprescindível, tá, pessoal? Fundamental. Todo o material que a gente discutiu hoje é um compilado de projeções abertas de fontes terceiras e tem caráter meramente informativo e educacional, sem nenhum viés ideológico. Isso não constitui recomendação de investimento ou aconselhamento financeiro. As projeções estão sujeitas a revisões e desempenhos passados não são garantia de desempenhos futuros. É sempre bom lembrar que a economia é feita de escolhas humanas e os mercados estão sempre mudando. Foi ótimo destrinchar tudo isso com você, Jonas. O prazer foi meu, Monique. E a gente agradece demais a companhia da nossa audiência. Fica o convite para vocês continuarem acompanhando a gente. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Esse foi o Macroeconomia IA de hoje. Ficamos por aqui e vocês fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam em nosso canal e sigam Macroeconomia nas redes sociais. Tchau!